Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, tudo bem? Professor Newton Matos, como é que você está? Agora você viu, né? Nós vamos falar sobre direitos sociais, certo? Um assunto tranquilo, artigos 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11. Newton, é muito artigo. Entenda, dentro do direito constitucional, não quer dizer que porque um assunto tem mais artigos, ele é mais complexo, não. Às vezes você passa uma eternidade em um único artigo, que é o artigo 5º. Uma eternidade no artigo 37, uma certa complexidade no artigo 144. O artigo 6º, tranquilão, certo? O artigo 7º tem um pouco mais de esforço aí, porque a capacidade de memorização ela é levada em consideração. 8º, 9º, 10 e 11 são tranquilos de serem estudados. Então, vamos para a nossa primeira questão. O que é que eu tenho aí? Considerando a classificação dos direitos fundamentais, certo? Consistem em direitos de segunda geração ou, aí de antemão, vamos lá, certo? Direitos de segunda geração. Direitos de segunda geração. São direitos ligados à igualdade. São direitos ligados à igualdade. Essa igualdade aqui, a igualdade material, certo? Também são chamados de direitos positivos ou liberdades positivas. Direitos positivos, certo? São também chamados de direitos reais ou liberdades reais ou concretos, certo? E o principal exemplo são os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos culturais. Sociais, econômicos e culturais. Beleza? Newton, então eu acho que a questão é até certo ponto fácil. Está me perguntando aí direitos de segunda geração. E bem aqui eu tenho os direitos sociais. Portanto, resposta correta, o item C de casa. Certo? Mas vamos lá. Direitos civis são direitos de primeira geração. Certo? Primeira geração. São direitos associados à liberdade. São chamados de direitos negativos. Newton, ajeitei melhor. Por que são chamados de direitos negativos? Porque eles geram uma abstenção estatal. Então você quer que o Estado não interfira, certo? O Estado só interferirá quando esse direito for violado. Por isso são chamados de direitos negativos. Também são chamados de direitos formais ou clássicos. E o principal exemplo aqui são os direitos civis e políticos. São os direitos civis e políticos. Beleza? Então, o item A não responderia a nossa questão, já que ele é de segunda geração. Direito à paz é de terceira geração. É terceira geração. São direitos ligados à fraternidade. Certo? São direitos chamados direitos individuais. Certo? E são do tipo coletivos, onde eu consigo definir o grupo titular desse direito, certo? Ou difusos, onde eu não consigo definir o grupo de titularidade, porque pertence a um grupo muito amplo, a toda a sociedade, por exemplo. Então, direito à paz, não responderia a questão. Direitos difusos são exemplos de direitos de terceira geração e direitos políticos são exemplos de direitos de primeira geração. Portanto, só restou aí o item C de casa, só restou aí os direitos sociais. Tranquilo? Só restou aí os direitos sociais. Segunda questão. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal, são direitos sociais aí, gente. Pelo amor de Deus, você tem que lembrar de um mnemônico
que salva você nesse momento. Que mnemônico é esse? Certo? Edu mora lá. Saul trabalha ali. E Assis prossegue preso no transporte. E Assis prossegue preso no transporte. Nilton, vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Só para a gente saber. Educação, moradia, lazer, saúde, trabalho, alimentação, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança, previdência social e transporte. Nilton, de novo, por favor, de novo, o que é que eu tenho? Educação, moradia, lazer, tudo está no artigo 6º. Saúde, trabalho e alimentação, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança, que é a segurança pública, previdência social e transporte. Então vamos lá, Nilton. São direitos sociais, certo? São direitos sociais, com exceção de, né? Então, são direitos sociais, com exceção de. Lazer é direito social? É. Educação é direito social? É. Segurança é direito social? Rapaz, é. Previdência social é direito social? É. Dignidade da pessoa humana? Não é. Aqui eu tenho um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Portanto, certo? Portanto, resposta correta. O item é de escola, porque ele quer a exceção. Resposta correta. O item é de escola, porque ele quer a exceção. Tranquilo? Segunda questão. Bestinha, lembre que o artigo 6º, ele também tem um parágrafo único, que fala dos programas de transferência de renda para as pessoas em condição de vulnerabilidade social, mas, via de regra, o artigo 6º, ele só te cobrará a tua capacidade de memorização. Tranquilo? Terceira questão. O que é que eu tenho aí na terceira questão? Em relação aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, previstos na Constituição Federal de 88, assinale a alternativa. Primeira coisa que a gente tem que saber, incorreta. E antes de continuar, 2 pontos sobre direitos sociais que eu gostaria que você soubesse. Certo? 2 pontos. Primeiro ponto é que para que esses direitos sociais, inclusive os que a gente acabou de falar na questão anterior, eles sejam efetivados, certo? Eu preciso de recursos financeiros. E muitos entes federativos não têm esses recursos para que se possa dar o melhor, certo, dos direitos concretizados. Então, esses entes federativos, certo, com carências de seus recursos, eles podem alegar a reserva do possível. Eles podem a reserva do possível, que seria aí uma limitação financeira. Seria uma limitação financeira. Beleza? Mas eles não podem alegar essa limitação financeira para que o direito não seja de forma alguma concretizado. Eles alegam para não concretizá-lo da melhor maneira possível. Mas eles não podem alegar para que o direito ele não seja de maneira alguma ofertado. Quando esse direito não é ofertado, aí age contra esses entes um outro princípio, que é o princípio do mínimo existencial. Então, dentro das possibilidades, inclusive financeiras, você tem que dar o mínimo necessário para a dignidade da pessoa humana. Caso você esteja num patamar inferior a esse mínimo, aí você será responsabilizado. Ah, mas eu não tenho recurso. Pois é, mas aí você tem que avisar a sua falta de recurso para ser investigado por que esses recursos não existem, para se dar pelo menos as migalhas de direito, certo, que o cidadão ele precisa para poder, certo, ter uma vida digna. Tranquilo? Então, não esquece disso, pelo amor de Deus.
reserva do possível, limitação financeira e o mínimo existencial. Então, ele quer o item incorreto. Vamos lá. Agora nós vamos trabalhar artigos que estão contidos, direitos que estão contidos dentro do artigo 7º. E o que é que eu tenho aí? É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, porque o artigo 7º, ele fala de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição de vida. Ok? Inclusive, quando eu falo trabalhadores urbanos e rurais, bem aqui, ó, urbanos, rurais, você estende isso aí, certo? Também aos domésticos. Domésticos. Então, além desses direitos, isso é um rol exemplificativo, eu tenho outros que visem a melhoria da condição social, da condição de vida do trabalhador. Ok? Newton, e onde é que está o direito dos domésticos? Ele está no parágrafo único do artigo 7º. Aí você tem que saber quais são os direitos que o doméstico tem, quais são os direitos que são de, certo, aplicação independente de lei e quais são os aplicados mediante a legislação. Ok? Então vamos lá. Agora eu posso apagar tudo. Só relembrar que a gente quer o incorreto. Só relembrar aqui. Vem aqui. Que a gente quer o incorreto. Certo? E trabalhar aqui. Vamos lá. O que é que eu tenho? É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. A irredutibilidade de salário está no artigo 7º, inciso 6. E eu não entendi foi esse, certo, convenção ou acordo coletivo. Então você pensa comigo aí, por favor, só um pouquinho. Nilton, o que é que eu vou pensar aí, só para saber se eu quero pensar junto com você? Só colocar aqui o slide de novo. Pronto. Para saber o que é que eu vou pensar em Newton junto com você. Imagine que você ganha um valor X que está acima do piso da sua categoria, bem acima do piso da sua categoria. São 10 funcionários, representantes mesma categoria, recebendo um valor que representa o dobro ou o triplo do piso da categoria. A empresa passa por problemas, certo? E o trabalhador é protegido pelo princípio da irredutibilidade, da vedação à redução do seu salário. Ok? Só que você ganha 2, 3 vezes acima do piso da sua categoria. Não é nem acima do salário mínimo, não. É acima do piso. Piso esse que deve estar acima do salário mínimo. Dos 10 funcionários que recebem acima do piso, 2 correm o risco de serem demitidos. Você não sabe quais 2, pode ser até você. Então, para evitar essa demissão, há um acordo ou convenção, inclusive vai ter aqui a participação do sindicato, para que o salário de vocês seja reduzido, flexibilizando o princípio da irredutibilidade salarial. Mas, Nilton, para quê? Para que todos os 10 empregos sejam mantidos. Então, eu não posso fazer com que a irredutibilidade ela seja uma ameaça à tua perda de emprego, uma ameaça de você perder o emprego. Então, é por isso que existe esse dispositivo, certo? De exceção, salvo, pegar aqui a caneta, volta, bebê, salvo aqui, certo? O disposto em convenção acordo coletivo. Então, não está incorreto. Beleza? Artigo 7º, inciso 6. B. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime aí a sua retenção. Aí você vai procurar o artigo 7º, inciso 10, aqui é o inciso 6. Opa, 6, escrever direitinho. Aqui é o inciso 6. E aqui eu tenho um erro, que é a retenção culposa, certo? A culpa ela vem da negligência, da imprudência e da imperícia, certo? Agora, aqui, certo? O dolo, ele vem da sua intenção. Então, imagina aí que, por algum motivo, certo? Os pagamentos não caíram na tua conta no dia previsto, porque o dono que tem a senha para autorizar esse pagamento sofreu aí um infarto, ok? Certo? O teu salário não saiu na conta, não caiu na tua conta, ele acabou sendo retido, mas por conta de uma questão culposa, certo? Certo? Por conta de uma questão culposa.
Agora, imagine determinado trabalho, determinado emprego, certo? Como acontecia muito quando eu era professor de escola, e se o professor não entregar as notas, ele não vai receber salário. Aí você está demonstrando sua intenção de não me pagar no dia. É uma retenção dolosa, aí é crime. Então, já achamos a resposta correta, certo? Aqui, inciso 6, aqui, inciso 10, e o erro está bem aqui, resposta correta, o item B, certo? C. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a participação dos lucros ou resultados desvinculados na remuneração. Muitos chamam de PL, né? PL, certo? PL. Newton, participação dos lucros e resultados, sim, lá no inciso 11. Então, você é bancário. Aí o banco lucrou muito ao longo de um semestre. Aí um percentual desse lucro é dividido entre os funcionários. Pode, pode. Agora, eu não posso utilizar esse percentual dos lucros que será pago uma quantia a você e dizer, olha, isso aqui, certo? E eu vou complementar a sua remuneração do mês. Não, não, não. Não, veja bem, certo? Desvinculada da remuneração. Então, se você recebe R$ 2.500, a participação de lucros foi de R$ 500 para você, eu não vou lhe dar 2.000 a mais e dizer, está aqui sua remuneração. Não, é 2.500 que é a sua remuneração, mais os 500 que é a participação de lucro. Ok? E excepcionalmente, não é regra, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Então, tranquilo aí, certo? Letra de lei, artigo 7º, inciso 11. Item D. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, certo? Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva, que é o que você vai encontrar no artigo 7º, no inciso 13, tá ok? Inclusive eu até brinco, né? Se você é o trabalhador do famoso horário comercial, você trabalha de segunda a sábado, certo? Eu sei. Nilton, mas eu trabalho também no domingo. Nilton, mas o meu patrão pede para eu ir à noite. Nilton, mas se eu não fizer hora extraordinária e eu não sou nem remunerado, eu vou ser demitido. Eu sei. É por isso que você quer o concurso público. Mas vamos lá. Brincando do mundo perfeito. Segunda a sexta, 2 expedientes. E no sábado, meio expediente. Se você pegar de segunda a sexta, né, no mundo perfeito, 8 da manhã até as 12 horas, certo? Meio-dia. Aí depois, 14 horas até as 18 horas. Tranquilo? 8 a meio-dia, 14 às 18. Quantas horas nesse dia de trabalho? 8 horas. 4 pela manhã, 4 pela tarde. 4 segunda, 8 segunda, 8 terça, 8 quarta, 8 quinta, 8 sexta. 8 vezes 5, 40. 40 horas. Não ultrapassando 8 horas diárias. Tranquilo. Tranquilo. No sábado, de 8 a meio-dia, 4, complementando as 44 horas. Tranquilo? Isso no mundo perfeito. Ah, Nilton, mas eu tenho fulano que não trabalha no sábado, nem no mundo perfeito. Tudo bem, vamos lá. Acontece muitas vezes, 8 da manhã, 14 horas. Perdão, 8 da manhã, meio-dia. Aí, ao invés de voltar às 14, volta às 13. 13. E trabalha até às 18. Só que eu vou ter 9 horas trabalhadas. 9 horas. 9 na segunda, 9 na terça, 9 na quarta, 9 na quinta, 9 da sexta. Nilton, mas 9 vezes 5 é 45. E vai extrapolar aí, certo? As 44 horas. Não. E na sexta-feira, sextou, papai. É o dia do happy hour. Sai 17 horas. 9, 9, 9, 9. 36. Certo? É 9, 9, 18. 36. 36. 37, Nilton. Quanto é que vai dar? 44. 44 horas semanais. Nilton, é verdade? Ora, vamos ver. Vamos ver aqui o que, que a gente tem. 9 horas da segunda, mais 9 horas da, certo? Terça. Mais 9 horas da quarta, mais 9 horas da quinta. 9, 9, 18. 7, 18, 18.
36. Mais as 8 horas, me perdoe, né? Mais as 8 horas, olha. As 8 horas, certo? Da sexta-feira. Por quê? É de 8 às 12 e de 13 às 17. De 13 às 7. Então você vai ter quantos aqui? 44 horas. Saiu 17, enquanto o restante dia saiu às 18. Isso no mundo perfeito, né? No mundo perfeito. Tranquilo? Então, também está correto, sem problema aí. O erro estava bem aqui, ok? Aqui no artigo 7º, mais precisamente inciso 13. Tranquilo? Inciso 13. E no item E. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a jornada de 6 horas, mas Newton era 8, só que aqui para os trabalhadores de turno ininterrupto, como é o caso dos vigilantes, as enfermeiras. Então, 6 horas para o realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Perfeito. Artigo 7º, inciso 14, certo? Newton, aqui, irredutibilidade do salário, inciso 6. Aqui, Newton, a retenção dolosa aqui do salário, eu vou encontrar aonde? No 10. Bem aqui, a participação de lucros, você vai encontrar no 11. Certo? Bem aqui, Newton, o direito aí das 44 horas semanais, você vai encontrar, certo? No 13. E tudo bem bonitinho. Terceira questão foi para conta. Vamos para a quarta questão agora. Certo? Consoante o artigo 7º da Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores, certo? Rurais, aí tanto faz ser urbano quanto rural, seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário. Aí ele quer pegar você, né? O inciso 2 do artigo 7º, desemprego involuntário. Não é desemprego voluntário, certo? Fundo de garantia por tempo de serviço, inciso 3, tanto trabalhador urbano quanto rural. Então aqui ok, aqui errado, certo? E o terceiro item aí, tá ligado a quê, Newton? Ao repouso. Newton, repouso tem que estar lá atrás, né? Lá no inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Domingos. Então também está errado. Só é verdadeiro o que você encontra aí, certo? No item C de casa. Newton, só para eu entender. Então quer dizer que bem aqui eu tenho o inciso 2, quer dizer que bem aqui eu tenho o inciso 3 e quer dizer que bem aqui eu tenho o inciso 15. Quer dizer que bem aqui não é voluntário, é involuntário. E bem aqui não é aos sábados, é aos domingos. Mas que é uma outra pegadinha? Não tem esse descanso semanal remunerado? Quase sempre falam exclusivamente. Certo? Obrigatoriamente, não, é preferencialmente aos domingos. Vamos lá. Quinta questão. Aí na quinta questão a gente já vai para o artigo 8º, certo? Segundo a Constituição Federal, é livre associação profissional ou sindical. Observado o seguinte, aí dentro do item número 1, certo? Item número 1. É opcional a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Quando o assunto é negociação coletiva, tem nada de opcional, certo? É obrigatória a participação de sindicatos. Aqui tudo está ligado ao artigo 8º. Nesse caso aqui, artigo 8º, inciso 6, certo? 2. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive nas questões judiciais ou administrativas. Tranquilo, também artigo 8º, só que agora no inciso 4, certo? Então os sindicatos, eles podem defender os interesses tanto coletivos quanto os interesses individuais dos representantes da sua categoria.
certo? Inclusive no âmbito judicial e extrajudicial. Ok? Então aqui está correto e aqui não está. Certo? 3. Todos serão obrigados a filiar-se ou a manter-se filiados ao sindicato. Meu querido, ninguém será obrigado de acordo com o inciso 5. Ninguém será obrigado a se filiar, certo? A sindicato. E no 4, certo? O aposentado filiado, então aqui também está errado, né? O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais, sem problema nenhum. Inciso 7 está correto. Agora, por mais que a questão não tenha abordado, vou te dar uma dica sobre o inciso do artigo 8º mais cobrado em prova. É o inciso 2. É o princípio da unicidade. Princípio da unicidade sindical. Não haverá mais de um sindicato representando a mesma categoria profissional econômica, certo? Dentro de uma mesma base territorial correspondente minimamente a um município. Então não posso ter 2 sindicatos de metalúrgicos do município beta, não. Dentro do mesmo município só pode haver um sindicato representando a mesma categoria profissional econômica. O princípio da unicidade sindical, artigo 8º, inciso 2. E dentro dessa questão aí, certo? Correto o 1 e o 4. Resposta, então, aqui, correto 1 e 4 é? 1 e 4, deixa eu ver. Me perdoe. Correto 2 e 4. Então, resposta correta, o item B de bola. Certo? 2 e 4. Resposta correta, o item B de bola. E vamos para a última questão desse bloco, né? 6ª questão. Que é que eu tenho aí. Marcelo e Andréia estavam, certo, em discussão sobre o direito, certo, de greve, previsto na Constituição Federal de 1988. Marcelo sustentava, o que o Marcelo estava dizendo, né? Pelo visto, parece que o Marcelo tem razão. Marcelo sustentava que é assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre o interesse que devam, por meio dele, defender. Rapaz, Marcelo está em consonância com o artigo 9º da Constituição, certo? Com o artigo 9º da Constituição. Caput. Ok? Aí temos Andréia. Por outro lado, sustentava que não é assegurado o direito de greve na Constituição Federal. É no artigo 9º. Ok? Então, Andréia está errada. De acordo com a carta constitucional, a alternativa correta. André está totalmente correta. Não. André está errada. Marcelo está totalmente correto? Está. Ambos estão totalmente errados? Não. Marcelo está correto. Ambos estão totalmente corretos? Não. André está errada. Ambos estão parcialmente errados? Não. André está totalmente errado e Marcelo está totalmente correto. Então, resposta correta, o item B de bola. Item B de bola. Então, direitos sociais, certo? O básico, do básico aí foi para conta. Não vai ser nenhum problema para você. Leitura do artigo 6º, muita leitura do artigo 7º e o melhor entendimento. O artigo 8º e 9º são muito importantes, certo? O 10 e 11, você matou direitos sociais. Espero que você tenha gostado. A gente ainda se vê por aí. Até o próximo bloco. Valeu!